livro do profeta Ageu. Está bem no final do Velho Testamento, está bem próximo ali de Malaquias, Zacarias, Malaquias, bem no finalzinho mesmo, é o terceiro ou quarto livro final da Bíblia, né? Livro do profeta Ageu. Você vai deixar aí marcado na sua Bíblia e daqui a pouco a gente vai ler alguns versículos. Hoje eu quero conversar um pouco sobre o tema com os irmãos, sobre reavaliação. Reavaliação. Nós estamos aí trabalhando esse ano na questão da igreja, da reconstrução, de refazer uma série de coisas que já fizemos, e nós estamos chegando no final de 2022, né? Faltam 2 meses. A gente conversa com as pessoas, a gente fica ali, né, impressionado com a agilidade, com a rapidez que o tempo está passando, né? Parece que em poucas semanas nós tivemos o início do ano 2022 e está chegando ao final. Então, normalmente, final de ano, as pessoas elas gostam de pensar, avaliar, reavaliar o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim durante esse ano. Então, eu quero conversar com os irmãos um pouco sobre isso, para nos ajudar a reavaliar algumas coisas em nossa vida. Para nós entendermos o significado de reavaliar, nós precisamos então voltar um pouquinho ali dentro dos nossos dicionários, né? Então, a palavra avaliar, primeiro, né, ela significa apreciar, classificar, dar valor, analisar. Tem várias definições da palavra avaliar. A palavra reavaliar, que é o que nós queremos fazer hoje, significa que nós vamos tornar a avaliar, vamos fazer uma nova avaliação. Vamos fazer esta nova avaliação na nossa vida. Nós vamos caminhando na nossa jornada cristã. Tantas vezes nós vamos levando a nossa vida e vamos vendo tantas coisas e às vezes nós precisamos refletir um pouco sobre isso, fazer esse autoexame, essa autoavaliação, para que a gente possa realmente ter uma condição de entender bem o que está acontecendo na nossa vida e por que as coisas estão acontecendo dessa maneira na nossa vida, e buscarmos também uma forma para nós então resolvermos isso. E é aí que nós entramos com o texto do livro do profeta Ageu. Ageu, ele profetizou depois que o povo veio da Babilônia, depois da escravidão da Babilônia, 70 anos, e foi contemporâneo de Zacarias. E Ageu, o livro dele são 2 capítulos, tem poucos, 38, 39 versículos, parecem 2 capítulos, mas que o Senhor traz através dele para a nossa vida um ensinamento muito importante desse sentido, para nós analisarmos a nossa vida. O que estava acontecendo? O povo tinha voltado da escravidão, Deus havia feito um grande milagre, a libertação, e depois daqueles 70 anos, então eles voltam. E quando eles retornam, eles vão então reconstruir as suas casas. Mas eles haviam, na sua reconstrução, eles estavam cuidando das suas casas e estavam esquecendo da casa de Deus. Então, Deus levanta o profeta Ageu exatamente para lembrar as pessoas da importância que havia deles não desprezarem a casa de Deus. E aí, pelo fato de haver esse desprezo, os versículos 5 até o versículo 7 mostram para a gente o que estava acontecendo. Veja aí, Ageu capítulo 1, 5 a 7. Diz
Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor: veja onde os seus caminhos os levaram. Interessante quando nós olhamos essa palavra do Senhor através do profeta Ageu, e nós trazemos isso para os nossos dias. Será que a gente não está vivendo um pouco disso, dessa inquietação, insatisfação? Veja que Deus fala aqui: olha, o caminho que vocês levou vocês a um estágio. Então veja, vocês plantam e plantam muito. Mas na hora da colheita, o que vocês estão colhendo? Veja que ele fala sobre a questão da alimentação, de comer não se fartar, beber não satisfazer, o dinheiro não dá mais, por mais que tenha dinheiro, o dinheiro não dá. Não é isso que acontece hoje no nosso dia a dia. Não há repetição disso que está acontecendo. As pessoas não estão vivendo dessa forma, como Deus havia denunciado para aquela época, para o povo de Israel, como estavam vivendo. Deus havia feito uma grande obra. Nós olhamos para a nossa realidade hoje. Deus fez uma obra de libertação nossa, de salvação, transformação. Quando nós paramos para ver a nossa vida, por que as pessoas têm levado a vida? Hoje nós vivemos um tempo onde a glutonaria, bebedeira, a pessoa está insaciável. Ela come, ela já acaba de comer, acaba de almoçar, está pensando que ela vai comer daí a pouco, de novo, daí algumas horas. Ela está vivendo em função disso, de comer, de beber, e em função de trabalhar e receber os seus salários, querendo ter o dinheiro no final do mês. Quando chega metade do mês, já não tem mais dinheiro, já fica pensando, esperando o próximo pagamento, e é um círculo vicioso nas pessoas, porque o alimento, vida, aí ele coloca aí a questão do dinheiro, nada está dando, nada está produzindo satisfação nas pessoas, elas estão insatisfeitas. Então, aí o Senhor chama o povo a uma reflexão, porque se isso estava acontecendo, havia um motivo. Qual que era o motivo que estavam vivendo dessa maneira? Por que eles estavam chegando a esse ponto? Então é isso que eu quero conversar com os irmãos, porque hoje entender que Deus chama-nos também, olhando para esse quadro da vida do nosso povo nos dias atuais, comparando o contexto da palavra de Deus, é uma palavra atual para cada um de nós hoje. Deus nos chama então a fazer o que Ele diz com o povo: olha, veja o que vocês estão fazendo, veja os caminhos de vocês, onde os estão levando. Vejam, avaliem, reavaliem onde os caminhos de vocês os estão levando. Será que é isso só a vida? É só isso que nós precisamos? Então, meus irmãos, Deus nos chama então a reconsiderar os nossos caminhos, a nossa vida. Reavaliar, meus queridos irmãos, significa que nós vamos parar e vamos descobrir onde e como nós erramos. O Senhor está mostrando para eles onde é que eles erraram. E quando nós paramos hoje para pensar, para refletir, quando nós reavaliamos, nós vamos então fazer descobertas em nossa própria vida. Para que isso? Para corrigir o que está errado em nós. Não é simplesmente uma forma de acusação pelas coisas que nós fazemos ou fizemos de errado, mas uma forma de despertamento para corrigirmos aquilo que está errado em nossa vida.
Muitas vezes nós passamos por muitas provas, muitas dificuldades, enfrentamos esses momentos, e esses momentos, meus irmãos, das provas que nós passamos em nossa vida, são momentos que o Senhor nos chama a refletir, nos chama a pensar, a repensar, e lembrar que nós somos incapazes de vencermos tudo sozinhos. Nos lembrar também que Ele não desperdiça nada na nossa vida, mesmo quando nós passamos pelo sofrimento. Deus quer transformar esse sofrimento em bênção em nossa vida, quer através dele chamar a nossa atenção para que nós possamos corrigir aquilo que está errado em cada um de nós. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lemos um texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, onde Paulo chama-nos também a uma reavaliação antes de participar da ceia do Senhor. Então é 1 Coríntios 11, 28, que ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Paulo está dizendo aqui avalie a sua própria vida, examina. É tempo então, meus irmãos, de nós fazermos esta reavaliação na nossa vida. Mas como é que nós podemos então fazer essa reavaliação na nossa vida? O Senhor disse ali para o povo ali que havia sido escravo, voltou para suas casas, mostrou para eles como fazer. E para nós hoje, e para o nosso tempo hoje, como nós podemos fazer para reavaliar e corrigir aquilo que porventura precisa ser corrigido em nossa vida? A primeira coisa que nós precisamos fazer para reavaliar a nossa vida é preciso que nós paremos um pouco, parar para refletir. Parar para refletir. Meus irmãos, nós temos uma grande dificuldade de ouvir a voz de Deus hoje. Não é porque Deus não esteja falando conosco, não. É porque nós estamos vivendo uma vida tão corrida, em uma sociedade que valoriza tanto o ativismo, e um tempo onde a tecnologia ela tem roubado da vida das pessoas a capacidade de pensar, de refletir e de parar. As pessoas não param mais, elas estão o tempo todo ali ligadas em um aparelho de celular, esperando por uma mensagem, aquele sinalzinho, né, do WhatsApp chegando mensagem o tempo todo, as notificações dos aplicativos, e a pessoa está ali, de repente, ela está tentando prestar atenção em alguma coisa, e aparece a notificação, ela se concentra, tem que ver, não. As pessoas não dormem direito mais. Passam noites e viram noites há um tempo atrás, logo depois que começou, surgiu, né, isso aí, lá na época do Orkut, do MSN, né, quem lembra dessa época, né, a gente falava que eram os jovens que ficavam presos, passavam noites e tempos, né. Hoje os mais velhos estão mais viciados que os jovens também, não se consegue mais conceder a vida sem estar ligado a um celular, a um aplicativo, e estar ali ligado a ele. Às vezes agora com esse recurso, né, até o próprio WhatsApp, você usa no computador, você transfere suas mensagens, fica aquele negócio o tempo todo ali na sua mente. Aquilo vai roubando a sua nitidez, os seus pensamentos. Essa semana eu tive uma consulta e conversando com a médica a respeito disso. Ela estava falando exatamente sobre isso, que a cada dia que passa as pessoas têm tido uma deficiência maior de memória. Hoje, se você analisar a capacidade de concentração e de memória, comparado com o tempo anterior a isso, a gente vai ver que as pessoas estão deteriorando o seu cérebro exatamente por causa desse excesso de informações. Pessoas que viveram tempos anteriores com menos informações viviam uma vida melhor.
capacidade de lembrar de fatos era maior. Hoje não, hoje a nossa memória, ela está cada dia que passa mais deficitária, porque excesso de informações. Se não bastasse isso, liga as televisões, é tanta coisa, é notícia falando de um jeito, outra coisa falando de outro, você fica confuso onde está a verdade. Então a pessoa está sempre à busca de alguma coisa, então vira essa correria, esse desespero na vida das pessoas. Com isso elas não conseguem parar um pouco para refletir. Não tem como você ouvir a Deus se você não parar um pouco. Na correria do seu dia a dia, você não vai ouvir Deus falando com você mesmo. O que Deus fala com você é ali naquele silêncio, onde as coisas estão, o Senhor está testificando no seu coração. Ele quer trazer a você essa oportunidade de falar, mas você não tem tempo para ouvir. Às vezes você até ora e pede a Deus por alguma coisa. Está ali orando, incessantemente, Deus preciso disso, preciso disso, como se Deus fosse um empregado, se você fizesse uma lista de ordens para Ele. Olha, meu dia hoje vai ser assim, 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 eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Mas no momento que Deus vai dizer, olha, eu tenho alguma coisa maior e melhor do que isso que está na sua lista para você, você não recebe essa ordem, essa palavra de Deus, sabe por quê? Você já correu, já saiu, parou, não ouviu Deus, você falou, mas não quis ouvir. Já viu como está difícil as pessoas ouvirem hoje? Você vai tentar diálogo com a pessoa, ela quer falar, todo mundo quer falar, não sabe ouvir. Isso em todos os segmentos, meus irmãos. Então nós precisamos entender que tem esse momento na nossa vida que nós temos que parar. Salomão diz no livro de Eclesiastes que existe tempo para todo propósito. Nós temos que ter o tempo de parar para ouvir. Salmo 46, versículos 10 e 11, o salmista diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, as pessoas trazem nosso refúgio. Deus está dizendo aqui o seguinte: olha, para com essa loucura sua de correria que você está vivendo, sabe que eu sou Deus. Eu sou Deus sobre a sua vida. Mas nós não paramos para isso, meus queridos irmãos. Nós achamos que nós somos Deus e Senhor sobre as nossas vidas, que nós mesmos é quem definimos o que vamos fazer e ser no dia a dia. Achamos que nós somos autossuficientes. Não paramos para ouvir Deus. Às vezes o tempo que a gente para aqui dentro da igreja, aqueles que o hábito de vir, né? Tem alguns que vêm uma vez no mês ou não vêm, né? Quando estão aqui, muitos estão aqui, mas a sua mente, seu pensamento está exatamente no que ele vai fazer daqui a pouco, quando ele sair daqui. O que ele vai jantar, o que ele vai fazer, se já jantou, se não, se você amanhã, o que vai fazer, o que eu tenho a semana, meus queridos irmãos, tem um momento que a gente tem que parar, e o texto que diz, o Senhor diz, oh, para com isso, volta, saiba que eu sou Deus sobre a sua vida, sou eu que cuido de vocês, não são vocês, não é governo que cuida de vocês, não é sistema de trabalho, não é empresa, não, sou eu que cuido de vocês, eu serei exaltado entre as nações. Precisamos crer nisso, meus queridos irmãos. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Então, se nós queremos realmente reavaliar a nossa vida, a primeira coisa que temos que fazer é parar e refletir um pouco. Paramos, refletimos, entendemos aquilo que está acontecendo em nossa vida, onde nós chegamos com o nosso ativismo, com a nossa correria, com as coisas que nós fazemos ou falamos. Então agora é hora de pegar tudo isso que nós pensamos, que nós refletimos, e chegar e apresentar tudo a Deus. E dizer para Deus: olha, Senhor, isso aqui sou eu. Sou eu hoje. É assim que eu estou vivendo, mas meus irmãos, tem que haver sinceridade.
transparência e dizer a Deus mesmo com sinceridade: olha, eu tenho negado o teu nome, eu tenho feito isso, eu preciso parar e apresentar ao Senhor. Parar e apresentar ao Senhor os nossos fracassos. Não tem problema nenhum você passar por fracassos, você está aprendendo, crescendo, amadurecendo. Para um tempo, reflita sobre os seus fracassos, quais os motivos do seu fracasso, e coloca diante do Senhor suas dores, suas feridas físicas, emocionais. Apresentar cada uma delas ao Senhor, os seus pecados, as coisas que você tem cometido, você tem feito, tem falado, tem pensado. Essa sua natureza pecaminosa é chegar diante do Senhor e apresentar a Ele todas essas coisas. É parar e apresentar os pecados da nossa geração, uma geração tão displicente do Senhor, meus queridos. É parar e fazer uma avaliação da nossa vida, uma reavaliação da nossa vida e apresentar ao Senhor a nossa gratidão. Quantos de nós param para agradecer? Às vezes o nosso agradecimento é tão formal, né? Obrigado, Senhor. Obrigado por quê? O que Ele fez para você agradecer? Me deu a salvação. Você não chega para Ele e diz: olha, essa salvação sobre Deus custou o sangue do seu Filho amado. Conversa com Deus sobre aquilo que você está agradecendo a Ele. Fale com Ele sobre aquilo que Ele fez na sua vida. Parar também, e nesse momento que você parou ali, está agora avaliando todas as coisas, está apresentando ao Senhor, apresente para Ele também uma declaração de confiança nele, que sabe que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, o salmista Davi, no Salmo 51, esse Salmo 51, ele tem lições assim para a gente em vários momentos. Davi faz então ali uma reflexão profunda sobre os seus pecados cometidos contra Deus. Faz uma avaliação deles. No versículos 3 a 5, do Salmo 58, diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que a tua sentença é justa, e tens razão em condenar-me. Eu sei que eu sou um pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Meus queridos, isso aqui é uma reavaliação e uma entrega ao Senhor de quem Ele é, de o que Ele fez. Depois, nos versículos 8, ele continua dizendo assim: Senhor, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o seu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Vejam, isso aqui é reavaliar, nós estamos falando com você, e apresentar diante de Deus, é que o Davi nos ensina. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, tudo que nós precisamos da nossa vida. Nós precisamos fazer é voltar para a palavra de Deus. Então, reavaliar a nossa vida e agora apresentar ao Senhor a realidade daquilo que nós somos. Ele já sabe, mas Ele quer que isso proceda dos nossos lábios. Mas também, o último momento para a gente reavaliar a nossa vida, nós temos uma decisão que nós temos que tomar diante de tudo isso. Depois que nós paramos e refletimos sobre quem nós somos, e depois que nós apresentamos tudo ao Senhor, então chega agora o
uma hora de dar um basta tudo, é a nossa parte nesse momento agora, de tomar uma decisão de abandonar aquelas coisas que estão nos impedindo de chegar perto do Senhor, de viver com o Senhor. É momento então de decisão, é momento de atitude, de dar um basta mesmo, dizer, olha, não é isto que eu quero para a minha vida. Não foi para isso que Jesus me salvou, eu quero algo maior para a minha vida. Essa reavaliação, meus irmãos, ela vai nos levar então agora a uma nova situação, a qual nós vamos nos libertar de tudo isso, porque apresentamos ao Senhor, nós vamos tomar uma atitude, uma decisão de recomeçar diante do Senhor. Meus queridos, quantas coisas nós precisamos deixar para trás, quantas coisas nós guardamos dentro de nós, nós vamos acumulando dentro de nós durante a nossa trajetória. É como a gente vai acumulando coisinhas dentro de casa que a gente não precisa ter ali. A gente se apega àquelas coisas ali, vai guardando, vai acumulando aquelas coisas. A gente faz isso dentro do nosso coração. Nós vamos acumulando tanta coisinha ali desnecessária. Chega um momento que nós temos que tomar a decisão e vamos jogar aquelas tralhas que estão guardadas, vamos jogar fora. As coisas que estão ocupando espaço dentro de casa, vamos colocar para fora, vamos jogar fora. Meus queridos, chega um momento então na nossa vida que é hora de nós encerrarmos esse ciclo da nossa vida em que nós estamos armazenando essas coisas dentro de nós. Precisamos tomar uma atitude de mudança em nossa vida. Essa atitude, essa mudança é você que tem que querer fazer. Deus não vai fazer por você, é você que tem que tomar essa atitude. Porque você não consegue começar uma nova história na sua vida se você não pode colocar o ponto final na história passada. É recomeço de vida com o Senhor. Foi essa decisão que Davi tomou também no Salmo 51, que ele diz assim, a partir do versículo 13: então agora que eu já fiz tudo isso, diz o seguinte, então agora eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores, para que eles se voltem para ti. Por que ele já conseguia agora ensinar? Porque ele aprendeu. E ele queria que as outras pessoas não passassem por que ele passou na sua vida. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de falar de Jesus para as pessoas? Porque nós não temos certeza de quem nós somos. Nós estamos cheios de razões próprias. A religiosidade toma conta de nós e nós não temos uma palavra viva do Senhor para as pessoas, porque nós não mudamos a nossa vida, nós mudamos de igreja, mas não mudamos a nossa vida. Então nós precisamos parar e mudar a nossa vida. Aí Davi continua assim, na sua decisão: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua aclamará a sua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Meus queridos irmãos, quando nós passamos por esse caminho de entrega ao Senhor, paramos e refletimos sobre a nossa vida, apresentamos tudo a Deus e tomamos então essa decisão de mudar a nossa vida, tudo transforma em nós. Eu quero concluir nesta noite, voltando lá naquele texto de Ageu, eu quero ler os versículos 12 em diante, 12, 13, 14 de Ageu, capítulo 1. Depois, chegando em casa, lê esse texto do livro de Ageu, esses 2 capítulos, você lê rapidinho. Versículo 12 diz assim: olha, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote de Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceu a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor Deus
a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então vejam, o povo, então eles ouviram a voz do profeta, arrependeram-se, fizeram a reavaliação da vida deles e voltaram-se para o Senhor. Ouviram e obedeceram a voz do Senhor. Versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então, versículo 14. Vejam, então, eles fizeram exatamente o que nós falamos. Eles pararam, refletiram, apresentaram a Deus a realidade da vida deles e tomaram a decisão de ir e cumprir aquilo que Deus havia determinado na restauração da terra. Hoje Deus chama você para restaurar a sua vida também, meu querido. Ele te chama então para você parar um pouco, se esquecer desse tumulto da sua vida no dia a dia, parar um pouco, refletir sobre a realidade da sua vida. Ele te chama a chegar diante de Deus e apresentar a realidade da sua vida, aquilo que você é, o que você faz. Mas te chama também a tomar uma atitude, uma decisão de mudança. Esta só você pode fazer. Ninguém pode fazer pelo outro. Que você nesta noite, meu querido, ouça a voz do Senhor. Assim como aquele povo ouviu a voz do Senhor através do profeta Ageu, ouça hoje a voz do Senhor falando ao seu coração. Reescreva a sua história, recomece. O Senhor quer fazer algo novo em você, quer transformar a sua realidade pessoal, sua casa, sua família, sua cidade, nossa igreja. Tudo começa com uma reavaliação. Reavaliação, decisão, tomada de decisão diante do Senhor e continuidade de uma vida grata ao Senhor por tudo. Que você possa sair daqui hoje para viver essa nova realidade espiritual que só o Senhor pode fazer em você. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, meus irmãos. Depois dessa oração, nós teremos a celebração da ceia do Senhor e logo depois nós encerramos a nossa atividade. Ó Deus, que a palavra do Senhor, a dedicação do nosso coração, seja somente para o Senhor, meu Deus, e que estas palavras que o Senhor traz para o nosso coração possa levar todos nós hoje a uma tomada de decisão na nossa vida. Saímos daqui hoje para uma nova vida contigo, Pai. Abençoe também, Deus, as pessoas que nos acompanham através da transmissão, através do vídeo. Deus, que cada um possa tomar então essa atitude de recomeçar diante do Senhor, através de uma reavaliação. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a ter uma nova história com o Senhor todo dia da nossa vida, Pai. Seja conosco. Resgata as nossas vidas, restaura-nos pelo poder que há, em nome de Jesus. Aqui nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.